livro de 2 Crônicas, louvado seja o Senhor da glória, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 em diante. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 em diante é o texto que nós vamos ler e vamos discorrer ele aqui um pouco para a glória de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai falar comigo, vai falar com você também, amém? Verso 14 em diante de 2 Crônicas, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 14, vamos continuar lendo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Verso 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui 3 versículos, o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Aqui, dentro desse contexto, está narrando a edificação do templo e a consagração do templo ao Senhor da glória. E ali o Senhor manifestou o seu poder quando o templo foi consagrado a ele. E o Senhor traz essas palavras ao sábio Salomão, que enche a nossa alma. Observe que no versículo 14 é um versículo que nós citamos bastante. É o versículo que é bem conhecido da igreja do Senhor. O meu povo, ou seja, o Senhor está falando com o seu povo. O Senhor está falando neste momento comigo. O Senhor está falando neste momento com você. O meu povo, que se chama pelo seu nome, ou seja, uma vez que nós somos povo do Senhor, nós rogamos, nós buscamos, nós clamamos pelo nome do nosso Senhor, em nome de Jesus. É o que nós fazemos diariamente, buscar a face do Senhor, por muitos propósitos. Primeiro, claro, pela nossa vida espiritual. Se humilhar, olha só, a palavra aqui, se humilhar, não é no sentido como conhecemos atualmente, quando uma pessoa humilha outras com palavras, ou com ações ou atitude. Mas observe que se humilhar, quando nós vamos para Lucas capítulo 11, para a glória de Deus, ali o Senhor Jesus, as palavras de Jesus, ele diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e ao que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então observe que há um sentimento em cada um de nós, sentimento este que nos leva muitas vezes a nos se soberbecer, achar que nós podemos, que nós conseguimos fazer, andar da nossa maneira, do nosso jeito, sem Deus atuar, sem Deus manifestar sua glória, sem Deus nos direcionar. Então, quando nós passamos a andar conforme a nossa vontade, nós estamos nos exaltando a si mesmo, uma vez que nós conhecemos a vontade do Senhor. Um exemplo: eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal compra, eu vou viajar para tal lugar, e a pessoa coloca aquilo no seu coração e já vai fazendo, ou seja, como não se vivesse na dependência de Deus, como se não tivesse um Pai celestial, que há uma necessidade do filho falar com o Pai: Pai, é da tua vontade, é do teu agrado, está no tempo de eu fazer tal coisa que está no meu coração, isso vem da tua parte. Então, se humilhar é reconhecer a dependência de Deus, e que nós não somos nada, e que sem Ele nada nós poderemos fazer. Então, o sentido de se humilhar aqui é o sentido de nós buscarmos, é o sentido de nós se submetermos à vontade do Senhor, andando sempre na sua direção, e ainda que muitas vezes a vontade do Senhor é contra a
nossa vontade, porque geralmente é dessa forma. Aquilo que nós temos, que nós sentimos vontade, geralmente não é a vontade do Pai. E o Pai que conhece o futuro e que é o melhor para o filho, ele vai saber direcionar a mim e a você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, segundo passo, orar. Se humilhar e orar. O povo de Deus tem que ter essa doutrina, a doutrina da oração. Nós temos que orar. A oração ainda é o meio de comunicação com o nosso Deus. Através do nome de Jesus Cristo, nós entramos na presença do Senhor. Mateus capítulo 6, o versículo 6. Ali fala: entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então o Senhor está dizendo e falando sobre intimidade, oração. Aquele que pede, que recebe. O Senhor está afirmando: se você orar, eu vou responder. Capítulo 33 do versículo do livro de Jeremias, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor está dizendo que se nós clamar, ele vai responder, e coisas ainda que nós não conhecemos. O Senhor está dizendo que coisas grandes e firmes, ou seja, porque tudo que vem do Senhor para a nossa vida é sólido, é forte, é agradável. As bênçãos do Senhor enriquecem e ele não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10. Então o povo de Deus tem que orar. Tem pessoas que não oram, tem pessoas que gostam de pedir oração, mas tem pessoas que não gostam de orar. Então cada um de nós devemos, e é a nossa obrigação, como corpo, como servo, como novas criaturas em Cristo Jesus, orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Porém, cada um de nós temos que construir a nossa vida pessoal no nosso relacionamento com Cristo diariamente, através da obediência à palavra, através da oração, através do jejum. E isso é todos os dias. Como eu acabei de falar, tem muitas pessoas que pedem para um e para outro oração, mas a pessoa mesmo não ora. Sendo assim, a sua vida nunca vai ser edificado, porque Deus como Pai e você como filha ou filho precisa ter esse relacionamento com Deus. E a maneira de nós construir este relacionamento e construir esse relacionamento não é num dia, não é em 2 dias. Esse relacionamento ele é construído diariamente. Isso desde o dia que entregamos a nossa vida para Cristo e passamos a andar nele. Isso até o Senhor nos recolher para o seu reino de glória, ou até o regresso de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então, você que tem o hábito de pedir oração, mas você mesmo não ora, passa a ver isso com os olhos diferentes. Há uma necessidade de você construir um relacionamento com Deus através da oração. Assim como você pega o WhatsApp e fala com milhares de pessoas, assim como você tem tempo para falar com milhares de pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp e tantos outros aplicativos, a maneira que nós usamos até hoje para falar com Deus é colocando o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó. Ainda é a mesma maneira desde a criação do mundo. Não mudou, porque Deus não muda. Então, você quer a resposta? Dobre o seu joelho. Você quer a resposta, como fala o livro de Lamentação? Coloca a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Porque quando nós se humilhamos, buscamos o recurso de Deus, o favor de Deus, Deus vai te responder. Glória, aleluia, por isso. Observe, vamos continuar lendo. E buscar a minha face, e se